Olá, eu sou Augusto Narikawa e sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do nosso AlphaCast. Hoje estamos com dois convidados extremamente especiais que irão falar sobre fake news e o impacto delas na comunicação. Conosco hoje está a jornalista Andrea Nichelli, que é pós-graduada em gestão e mídias digitais, tem experiência interna em jornalismo, rádio, TV, ela é produtora e repórter de emissoras, enfim. Seja muito bem-vinda, Andrea. Obrigada, Augusto. É um prazer estar aqui com outro convidado, o Tairone, que você vai falar agora. É um prazer voltar aqui na Unialfa. Muitas lembranças aqui nesse estúdio, mas é realmente uma honra estar aqui. É graça nossa, Seja muito bem-vinda. Conosco também, querido Tairone Cavalcante, que é jornalista, editor-chefe de TV, especialista em assessoria de comunicação, graduado em comunicação social pela Universidade de Marília, 1001 utilidades, faz de tudo, forma em tudo, enfim. Nós estávamos falando sobre isso em off, Tairone? Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Eu agradeço o convite. Estar aqui como jornalista é muito importante no sentido de que acabou vivenciando algumas histórias do passado, E também voltando como aluno de psicologia da Unialfa. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Gente, imagine o grau, Eu, Augusto, com dois jornalistas. Isso aí não é nem justo, Mas vamos lá. Pessoal, quando se fala em fake news, as pessoas têm uma ideia muito distorcida sobre, Parece que é uma coisa muito recente. Mas se a gente analisar bem os folhetins antigos da Idade Média, já existiam. Não com essa velocidade ou com essa força por causa da tecnologia. Mas a minha primeira pergunta, para vocês, quais são as principais consequências das fake news na atualidade? Para vocês, qual que é o impacto disso hoje? Principalmente com o advento da tecnologia. Augusto, uma coisa que a gente, que você falou, que às vezes a gente acha que fake news é uma coisa recente. Não é. É uma coisa que já existe há muito tempo, talvez com outro nome, talvez ali uma teoria da conspiração, A gente sempre ouve falar do que é a fake news, aquela notícia falsa, mas em questão de consequência, é importante a gente ver que a fake news, ela pode matar. Ela traz muitas consequências, Uma das fake news, eu acho, mais conhecidas que a gente tem notícia é daquela dona de casa que foi confundida com uma mulher que fazia magia negra, que matava crianças e que ela foi linchada, ela foi morta. Até uma novela agora, fez uma história baseada nela, que a mocinha teve final feliz, mas na vida real a gente sabe que não foi assim. Então, a fake news, ela traz consequências, ela tira a nossa credibilidade enquanto jornalista, porque muitas vezes as pessoas ficam assim, mas se pode ser fake news, então também pode ser que aquilo que ele está dizendo não é verdade. Ela prejudica o nosso trabalho, ela prejudica o senso crítico das pessoas, ela tira um pouco daquela percepção do que realmente é ou não é, você sempre está em dúvida. Você não confia mais nos veículos de comunicação, nas TVs, nas rádios, e, de certa forma, prejudica no geral, Porque aquela pessoa, ela fica confusa o tempo todo. O jornalista, ele tem que ficar se provando o tempo todo, não é mais aquela coisa, passou na TV, é verdade. Não, talvez, no grupo da minha família tá falando que é mentira, então por que eu vou acreditar na TV? Eu não tô lá, eu não tenho as informações que eles têm, pode ser. Então, assim, prejudica no nosso trabalho enquanto jornalista, que a gente, além de ter que checar, além de ter que correr atrás, tem que se provar em meio a um monte de inverdades que estão rolando por aí, e prejudica também no sentido da vida daquela pessoa que pode ser ceifada. Tairone, como que você vê esse movimento, que principalmente nos últimos anos vem acelerando muito? Você também enxerga dessa forma? Você tem outra visão a respeito desse processo? Sim, eu acho que na verdade nós tínhamos na história mundial casos marcantes desde 2018, essa coisa do que foi, fake news foi pegando esse nome, Porque se a gente for colocar na prática, o que é fake news? Fake news é uma notícia mentirosa e inventada para um determinado fim, ponto. Aí, seja político, religioso, cada um vai daquele jeito. As pessoas hoje em dia, elas têm um acesso muito fácil por conta de internet, redes sociais, mas ao mesmo tempo elas têm preguiça, costumo falar que é preguiça, de confirmar a veracidade daquilo. Então, por exemplo, tá no WhatsApp, é verdade.
Eu conheço gente que vira pra mim e fala assim, gente, mas eu vi no TikTok. Eu falo assim, mas como assim, gente? Não Minha é tia porque me tá mandou, no TikTok. né? Minha mãe. Não, mas o meu tio... Tá, quantos anos tem seu tio? 60 anos. Nada contra a idade de 60 anos. Mas eu tô falando assim, porque geralmente a gente fala, pessoas mais velhas não erram. Gente, todo mundo erra. E assim, na era digital, as pessoas não filtram. Então, assim, eu vi no TikTok, eu vi no Instagram. Não, mas o Facebook publicou. Gente, não é assim que funcionam as coisas. Então, com a pandemia, eu acho que houve uma necessidade tão grande de... Eu acho que trazer muitos questionamentos, né? A gente teve aquela coisa de a terra é assim ou é assada, fulano fez isso ou fez aquilo, vacina é isso ou não é. Então, assim, foram vários questionamentos. É importante a gente esclarecer, é importante a gente questionar, sim, eu acho que isso é fundamental. Mas agora, notícia mentirosa não dá. E assim, pra gente que trabalha em TV... como a nossa amiga disse, é um trabalho dobrado. Pois é, eu fico imaginando. Sabe, a checagem da informação Por fim, eu hoje, quando alguém manda uma coisa pra mim, eu já dou uma olhada e penso, não, isso aqui... Tem notícia que a gente acha que é mentira, na verdade é verdade, né? Isso já aconteceu inclusive naquela época lá atrás, quando o Moro pediu demissão, aquela coisa e tal. Teve muita gente que falava que era mentira, o jornal Folha de São Paulo antecipou a notícia, e aí fontes falaram, não, a gente confirmou com fontes seguras, é mentira e tal. E aí no outro dia tava lá. E a capa do jornal, realmente, ele tinha pedido para sair. Então, assim, são coisas que realmente a gente tem que suspeitar. Eu acho que a gente não tem que repassar, essa coisa de repassar informação. Gente, eu que trabalho em televisão, eu recebo cada vídeo. Ontem, uma pessoa veio me falar de um vídeo de uma criança sendo torturada. Eu falei, não para de falar, não quero saber. Não me passa esse vídeo, sabe? Porque, assim, o que eu posso fazer diante disso? Eu, como cidadão e como jornalista, eu pego aquele vídeo e encaminho pra polícia, ponto. Entendeu? Eu não tenho que ficar falando, olha isso aqui, gente, será que isso aqui é verdade? Joga em outro grupo, joga em grupo de jornalista ou da família, gente, olha o que eu recebi. Não. Então, assim, fake news realmente eu acho que é uma maldade muito cruel. E uma coisa muito estranha, não sei se vocês concordam comigo, é que principalmente com o advento da tecnologia, com esse impulso, né, de todo mundo tá na rede, todo mundo tá na internet, uma coisa que eu achei muito interessante foi o repensar ético do próprio jornalismo. Sim. Por exemplo, quando aconteceu aquela tragédia em Blumenau, as TVs, rádios, a maioria dos jornalistas sérios, né, falaram, nós não vamos divulgar nome, nós não vamos divulgar imagem, nós não vamos divulgar nada. A gente só tá falando que aconteceu isso e ponto. Porque as pessoas estão fazendo coisas horrorosas, como você falou, mas na verdade para aparecer, né? Sim. Uma coisa assim, eu vou aparecer na TV, eu vou, sim, né? Enfim, e isso para mim é uma coisa tão louca, né? De pessoas tão perturbadas. Porque nós estamos vivenciando uma sociedade adoecida mentalmente. Não sei se vocês notam isso. Sim, mas, por exemplo, o exemplo que você deu dá pra gente ter uma noção bem clara da fake news. A gente questiona a informação, a gente às vezes dá palco, nesse caso de violência, principalmente em escola, a gente dá palco ali pro agressor. É aquilo que ele quer. E aí já é uma outra coisa que a psicologia explica, estuda ou está tentando explicar. Mas um exemplo. Nesses casos, hoje em dia, quando você vê, por exemplo, uma violência contra a mulher, contra qualquer outra pessoa na rua, você já parou para ver a pessoa filmando, gravando e narrando? A pessoa ela não para chamar, pedir ajuda, para pedir socorro, para nada. Ela filma, ela narra, ela te manda, no meu caso, para a redação, entendeu? E ela não pede ajuda para ninguém, ela não pede socorro para ninguém. E nem ajuda, né? E nem ajuda, muito menos, muito menos. Então, assim, essa questão da internet, do avanço da internet, realmente a gente tem que pensar N comportamentos. Nós já mostramos, nós já assistimos, na verdade nós não mostramos. Nós somos de uma geração que a gente já assistiu desfecho de sequestro ao vivo. Nós já assistimos sequestros ao vivo, sabe? Polícia entrando em cativeiro ao vivo. Gente, pra que mostrar isso?
entendeu? Hoje a gente tem que realmente rever, principalmente quando TV... Enquanto rádio, você não trabalha com a imagem, mas você trabalha com a narração, então dependendo até o que você falar, compromete o trabalho da polícia ou de quem está ali envolvido, né? Agora a imagem em televisão é fundamental, televisão eu não vivo sem imagem, mas o risco de você cair, atrapalhar o trabalho da polícia, da investigação, seja quem for, ou então de uma fake news, você pode muito bem pegar um vídeo de uma cidade e falar, gente, essa chuva... Eu já caí nessa. Olha, gente, tá chovendo aqui em Goiânia. Tipo assim, depois de trocentos dias sem chover, 80 dias sem chover, sei lá, se foi tanto. E não era chuva, não era daqui. Quer dizer, era chuva, mas não era daqui. E aí, isso... Gente, eu falei, não, pelo amor de Deus. E eu tinha certeza, e a pessoa que tinha me mandado, ela jurava pra mim que ela tinha feito aquelas imagens. Ela não tinha feito. Era um vídeo do Paraná. Eita... Outro ponto importante, Augusto, disso que você falou, espero que o Tyrone concorde comigo, é de que essa questão da fake news, ela tá tão séria hoje em dia, que não tá tendo espaço para concorrência entre as emissoras. A gente tá tendo que se unir em prol de combater essas coisas. Por exemplo, nesse episódio que você citou de Blumenau, foi meio que um consenso entre as emissoras, a gente não vai falar. E a gente também viu isso na pandemia, e várias emissoras, o chamado, né, consórcio da imprensa, Sim. se unindo para reunir os dados da pandemia, que até então era tudo novo para todo mundo, tudo confuso para todo mundo, ninguém tinha certeza quanto a nada. Aquelas várias empresas, né, consórcio de imprensa, várias emissoras se unindo para chegar a um número, tinha, né, os dados do Ministério da Saúde, os dados do consórcio de imprensa, para trazer a melhor informação. Então, assim, até a concorrência, que é tão assim, uma concorrência saudável, né, a audiência e tudo, mas a gente se une em prol de trazer aquela informação verdadeira, trazer aquela informação checada, aquela informação verificada. A gente já tem emissoras se unindo, talvez um site com uma TV, para fazer checagem em tempo real de informações, talvez ali a gente acompanhou isso em debate, viu de sabatina, mas diversas vezes. Por exemplo, as emissoras, elas criam um canal que você envia uma notícia, é fato ou é fake? É verdade ou é mentira? Porque chegou nesse ponto da gente ter que ficar se unir enquanto jornalistas para realmente trazer aquilo que é verdade. Se a gente questionava antes como jornalista, hoje a gente questiona muito mais, né? Então, assim, é bom. É bom, porque aí você realmente tem certeza absoluta e se respalda mais. Mas eu já ouvi casos de, por exemplo, empresa, multinacionais, enfim, de usar de fake news para lançamento de produto, por exemplo. Entendeu? Então, pega aquilo ali, lança um fake news, depois, quando a coisa explode, ela vai lá e vira aquela notícia e lança um produto. Eu não sei nem dar minha opinião sobre isso, de verdade. Então eu vou trazer para vocês uma pergunta, e por favor, gostaria que vocês fossem bastante sinceros, né? Já que tá falando de fake news, vamos ser o contrário, dos nossos alunos de comunicação. Porque isso tudo também mexeu muito conosco, né? E essa volta, não sei se vocês notaram isso, mas o impacto do retorno presencial, parece que as pessoas perderam um pouco do traquejo social, né? Da empatia, enfim. Mas os meninos perguntam muito sobre isso. Com essa polarização toda, em todos os aspectos, isso afetou muito também a questão do jornalismo, não é? Não sei se vocês notaram, mas colegas discutindo ao vivo, assim, na rádio, na TV, como é que vocês encaram esse processo? É um processo que é bom? É um processo que é democrático? Ou vocês veem que precisamos rever alguns conceitos na área de comunicação? Voltando ao que é fake news, né? Com essa questão de eu vou acreditar que... Deixa eu citar um exemplo aqui que não seja tão polêmico, mas eu vou acreditar que a água não é incolor. E aí eu vou fazer uma notícia, vou fabricar uma notícia e vou soltar aquela informação. Para quem? Para minha família primeiro, que é o mais perto, começar a acreditar. E aí as pessoas, a fake news começa dessa forma. As pessoas começam, que se identificam com aquele, nossa, ó, o Tyrone falou, não, então, a gente tem que rever esse negócio. Então não é incolor, e aí vai soltando. Tem pesquisa que fala que uma fake news, ela chega a atingir 100 mil pessoas. Uma notícia verídica
10 mil pessoas. Então, assim, a diferença é muito grande. É muito grande. E a partir daí, eu começo a defender a bandeira que a água não é incolor. E aí, você já vem e fala assim, Tyrone, você tá doido? Mas como assim? A gente aprendeu na ciência, a gente aprendeu na biologia, sei lá, na química. E aí, você começa a trazer os estudos. E aí, a gente começa a discutir. Por que a gente começa a discutir? Porque cada um tem seu interesse. Entendeu? E aí, o político, o religioso, tanto faz. Por isso que a gente viu tanta gente discutindo nos últimos anos, principalmente nos veículos de comunicação. Você coloca a sua ideia, eu coloco a minha, e a gente não respeita o ponto de vista um do outro. Eu quero ter a minha verdade, você quer ter a sua verdade. E aí, eu, Tyrone, acho que é uma futilidade tão grande, uma perda de tempo, porque eu acho que uma discussão, ela tem que ser para agregar. Se você tem seu ponto de vista, posso falar, Augusto, eu não concordo, mas eu te respeito, beleza? Beleza, isso é saudável, entendeu? Agora, você virar para mim e falar assim, não, porque você é louco, porque a água não é assim não, aí eu já fico mais louco ainda, porque eu quero provar para você que é, mas eu não tenho argumento para isso. Mas sabe o que me incomoda? Algo que vocês dois falaram, porque na verdade, assim, um dos papéis do jornalismo é checar a informação. Né? E às vezes o que você está falando é muito certo, porque a informação já foi checada, ela foi verificada. Mas Augusto, né? tem coisa, tem hoje pessoas em dia que estão falando não assim, pode. não é assim, mas aí a Andréia fala assim, Augusto, mas está aqui, né? A gente checou isso em vários locais diferentes e comprovamos isso, né? E gera um certo desgaste, porque muitos de vocês são voz para muita gente, é o que você fala, e são formadores de opinião. E isso que às vezes, os nossos alunos, a mim também, às vezes me incomoda, né? Porque formadores de opinião dão opiniões muito erradas. E isso, para essa geração que está chegando agora, muito midiática, né? Muito rápida também, ela não tem esse cuidado, talvez, de em sua grande maioria, de checar essas informações, enfim. Um caso, assim, você tá falando, me veio agora. Inclusive, hoje eu até coloquei isso no jornal. A tal da polêmica sobre o adoçante. Antigamente, adoçante emagrecia todo mundo. Hoje, a Organização Mundial da Saúde diz que não é bom usar o tal do adoçante. Você vai para que lado? Você vai confiar em quem? Eu falo o seguinte, gente, a minha opinião é essa, ok? Mas tem o artigo científico que vai defender o adoçante e tem o que vai falar mal. Eu até brinquei hoje, eu falei, gente, se a gente for falar os benefícios do café, vem outra reportagem e fala os malefícios do café. São visões diferentes, então depende qual que é a intenção da pessoa, entendeu? Tem gente que tem a intenção realmente de entrar falando, gente, o adoçante não funciona, tá matando todo mundo, e aí daqui um dia vai lançar um açúcar fulana de tal. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um senso crítico também, sabe? Falar, gente, olha, tem o lado bom e o lado ruim. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Entendeu? Todas as formas, a gente tem que ser crítico e falar, não, isso aqui é interessante, isso aqui não é. Sabe? Porque senão vai virar uma discussão nenhum, né? E não vai para lugar nenhum. Então, assim, é bom a gente sempre deixar claro, a minha opinião como profissional é X, mas tem isso e tem isso. Aí agora você vê onde encaixa. Uma coisa também que ele falando assim, que me lembrou também, do tanto que impacta, todo esse cenário pandêmico também impactou, por exemplo, e às vezes quando uma pessoa, ela já tem uma verdade intrínseca ali nela, não importa o que você fala, ela vai continuar seguindo. Eu lembro que no dia que a Marília Mendonça faleceu, minha família inteira me ligou. É verdade? É verdade. Porque confiaram em mim, que era jornalista, que estava ali trabalhando ativamente no dia que a Marília faleceu. Mas quando foi, por exemplo, no caso da vacina, que algumas pessoas da minha família estavam receosas, ninguém me ligou para perguntar da vacina. Não, porque eu vi no Facebook que não pode. Então, naquele momento, por exemplo, como eles já estavam receosos ali com alguma... Quando eu percebo que quando a pessoa já está receosa com alguma coisa, quando ela encontra uma fake news que vai confirmar aquilo que ela quer acreditar, não importa o que você faça, ela vai acreditar nisso. Ele falou de pesquisa, tem uma pesquisa que fala que mais de 62% das pessoas têm dificuldade em reconhecer se é verdade ou não uma fake news. Então, assim, quando eles não querem acreditar, ele liga, não, mas a Marília morreu mesmo, realmente aconteceu? Infelizmente, aconteceu.
Mas e quando era outra coisa que eles queriam que fosse verdade, por exemplo, eles querem que a vacina faça mal, eles querem que algo, porque não querem tomar, eles querem que realmente seja aquilo, para confirmar aquilo que eles acreditam, eles fingem que... Minha mãe tem hora que ela acredita mais no Facebook do que em mim, que sou jornalista. Minha mãe. Tem coisa que... Igual ela morre de medo do que eu ande de Uber. Quando sai essas matérias de menina que foi dopada no Uber, ela já me manda direto. Minha filha, você não vai mandar de Uber porque a Uber não sei o quê, esses motoristas de aplicativo, por quê? Porque é uma coisa que ela quer que eu pare. Mas, mãe, às vezes, que a gente sabe que às vezes é mentira, né? Que chega um caso pra gente que realmente não é. Mãe, não é bem assim. Não, mas você tá no Facebook, é verdade. Mãe, eu estudei 4 anos. Eu tenho um caso na minha família mesmo, muito triste, assim. E eu fiquei muito tempo... Tipo assim, gente, será que você tá acreditando comigo mesmo? Época da vacina, todo mundo começou a vacinar e algumas pessoas tiveram reação. Gente, é normal. Criança vacina e tem reação, ok? Ponto. E se a gente tá aqui hoje é porque muita gente lá no passado tomou vacina e sobreviveu pra gente tá aqui hoje. É minha opinião. E aí o irmão da minha mãe, que morava no Pará, eu até brinquei, até hoje eu falo pra minha mãe, a única coisa que ele tinha era dinheiro, porque na cabeça dele eu não sei o que passava não. Ele não tomou a vacina, nenhuma das vacinas, não deixou a mulher e nem os filhos tomar, os filhos tudo 30, 40 anos de idade, não deixou, porque se você tomar eu não vou te ajudar mais. Resumindo, morreu, irmão da minha mãe, morreu. Por conta de quê? Teve Covid, complicação, morreu. Sabe o que ele falava? Que tava no TikTok, que quando você tomava vacina tinha um chip, e esse chip pegava a sua senha do banco. Gente, não é de rir. Eu dou risada porque eu falo assim, gente, eu não acredito que eu tô vendo uma coisa dessa do meu lado. Entendeu? E aí ia pegar a senha do seu banco, ia pegar seu dinheiro todinho do banco. Falei, adiantou alguma coisa? A ignorância foi tão grande que morreu. E aí o dinheiro agora tá pra todo mundo. Então, assim, são coisas que acontecem do nosso lado que você fala assim, gente, eu não acredito que eu tô ouvindo uma coisa dessa. Sabe? Mas, enfim, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, a gente tem que esclarecer, eu acho que a gente como jornalista, né, como da comunicação, a gente tem que chegar e falar, gente, olha, não é bem assim, tem a ciência que fala assim, tem esse documento que embasa nisso aqui, entendeu? Mas agora... deixar esse tipo de notícia correr, eu falo, gente, publicou em grupo, se eu vejo que é uma coisa muito absurda, eu falo, não, pelo amor de Deus, a pessoa que acredita no negócio desse aí não tá normal, não. E eu vejo, assim, que a pandemia, ela foi um desafio para todo mundo, mas também foi para a imprensa, porque a gente teve que aprender e traduzir, né, porque uma das funções do jornalismo é traduzir informações que, às vezes, as pessoas não entendem de uma forma, então era novo pra gente, a gente ainda tinha que se cobrar. Para mim foi muito forte a pandemia, porque eu colei grau em fevereiro e a pandemia começou em março. Eu não sei ser uma jornalista formada sem estar num cenário pandêmico. Então, assim, você tinha que entender o que estava acontecendo, traduzir de uma forma ali, talvez fosse mais fácil para o telespectador, para o ouvinte, na época que eu era do rádio. Mas você também estava aprendendo enquanto jornalista, você também tinha suas... Ninguém está preparado para uma pandemia. Você também tinha que se adaptar, você tinha que entender o que era. A vacina demorou um pouco, então você tinha que entender quais eram os sintomas. Era questão do paladar, era questão do olfato. O que está acontecendo? Era gente morrendo o tempo todo, mas o que é aquilo? Como é que eu vou trazer isso? Não dá nem para questionar a causa da morte, né? Morreu... E agora, o que a gente COVID. faz? Morreu 1.000 pessoas por dia, morreu... mas não, porque estão inventando, essa pessoa morreu de pneumonia, tá falando que é Covid... E a gente ficava naquela loucura, mas tendo que trazer a seriedade que o jornalismo exige. Não era que a gente queria que as pessoas morressem de forma alguma, a gente estava ali trazendo as maneiras de prevenção, né? Lava a mão direitinho, matérias ensinando a lavar a mão, matérias ensinando a fazer repelente. Usar máscara, gente, tem coisa mais... Usar máscara, matérias... pessoas que a gente teve que se reinventar dentro do jornalismo, porque você não podia ter uma equipe na rua da mesma forma. Era matérias de gente que perdeu o emprego e teve que virar costureira para fazer máscara de oncinha, máscara de florzinha. Então o jornalismo também teve que se reinventar. E nesse meio tempo lidando com as fake news, que prejudicam e muito o nosso trabalho. Mas uma coisa, eu não sei se vocês lembram disso, mas que me impactou muito, foi o caso, assim, da mesma forma que impacta negativamente,
mas tem um outro lado quando o jornalista ou o jornalismo, ele reconhece o erro, né? Eu vi um documentário agora, acho que é do Caco Barcelos, em que em 1980 e pouco, ele fez uma matéria sobre uma escola, não sei se vocês viram isso, né? E não era bem assim, tacaram fogo, quase mataram a família toda. Sim. E ele falou, essa reportagem marcou a minha vida. Sim. Né? E ele reencontrou essas pessoas depois. Também a ideia de, olha, errei, mas estou aqui tentando corrigir algo que foi feito. E uma fala dele me impactou muito, né? Depois disso eu comecei a rever com muita... Ele falou mais ou menos isso, né? Com muita seriedade cada fala, né? Cada pauta. André, você tem algum critério para você selecionar o que é fake news ou não? Você vai pegou uma pauta, né? Você ficou, é igual o Tyrone estava falando agora há pouco, assim, você ficou na dúvida, ele fala que ele olha ali e vai, opa, e você já tem, né, pelos anos, você já tem aquele feeling, né, de falar, opa, isso aqui não tá me cheirando muita seriedade, né, não tá me mostrando. Qual que é o seu critério? Antes de entrar nesse assunto, eu vou te contar uma experiência minha como repórter recente. Porque assim, eu sou de produção, mas agora estou me aventurando na reportagem. O Tyrone deve saber do que eu tô falando. Recentemente, um hospital daqui de Goiânia, ele fez uma ação em que havia uma carreta em que eram disponibilizados alguns exames. Normalmente eu sempre fico um pouco ligado o tempo todo, o jornalista não desliga, então normalmente eu sempre... Mas nesse dia em questão, um dia anterior, eu não peguei no celular, então eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só peguei a pauta, eu tinha que estar lá para divulgar a ação. Só que quando eu chego nesse hospital, umas 200 mulheres já vieram no carro da reportagem, eu olhei para o cinegrafista, o que está acontecendo, o que realmente tinha acontecido. Uma fake news, falando que essa carreta não estava tendo procura, que estava sobrando o exame. Mulheres saíram de Trindade, saíram de Senador Canedo, saíram de Aparecida de Goiânia, em busca do exame, chegaram lá, o hospital não tinha se preparado para atender aquela demanda. Então, nisso, como repórter, ali eu cheguei para uma pauta positiva, para falar dos exames, do que está oferecendo, e virou ali uma assessoria do hospital super solista. Não, realmente, foi uma fake news, a gente sempre estava divulgando quanto que a gente tinha e tal. Qual que é o critério? A gente já tem um senso crítico, então, como a gente já vai meio que conhecendo, tudo que tá muito perfeitinho demais, pode ser que tenha uma coisa errada. Tudo que tá fantasioso demais, também, né? Eu vou citar um exemplo aqui de uma fake news que hoje a gente pode falar que é um pouco engraçadinha. Que eu acho que é uma das fake news mais famosas, eu que tenho nem medo era chamada fake news, né? que é da grávida de Taubaté. Já ri muito. Aquela, pelo amor de Deus. Que a Cris Flores, super ética, né? Quando ela percebeu que tinha alguma coisa errada, eles fizeram todos. Eu adoro a entrevista dela, inclusive contando esse caso. Porque a partir do momento em que, por exemplo, é uma gravidez de quádruplo, sei que fala, quadrigêmeos. Quadrigêmeos. Quando a pessoa não quer entregar um exame, ou entrega um exame meio ali complicado, a gente tem que tomar muito cuidado com o exame, muito cuidado com o laudo, muito cuidado com a forma como a pessoa vai contar a história, se tem alguma inconsistência, porque a gente sabe que é igual depoimento de polícia. A hora que você vai ali, cada um vai contando cada vez que você conversa com aquela pessoa, você vai contando uma história diferente, em algum momento ali alguma coisa vai estar errada. Claro que no factual não tem esse tempo. A gente ali correria. Você quer infelizmente, o jornalismo ele visa também a audiência, visa o furo, né, que a gente fala. Por exemplo, o SBT tem que negar a morte do Silvio Santos toda semana. A Globo tem que negar a morte do Renato Aragão toda semana. Então, assim, para quem está ouvindo a gente, quer saber se uma notícia é verdade ou não, presta atenção no site que você está lendo. Um G1 vira um GI. Um .com.br vira Infonet. Pesquisa se outros veículos com mais credibilidade estão dando aquilo. Por exemplo, Bolsa Família vai ser cortado. No governo federal, no site do governo federal tá falando que o Bolsa Família vai ser cortado, ou só num blog de alguém que usa a foto dele é um desenho animado?
Então, assim, são coisas que a gente tem o nosso critério enquanto jornalista, mas que a população também tem que começar a se educar, né? A tal da educação midiática que já deveria estar sendo, incluso desde ali a escola, eu imagino. Mas a gente também tem esse papel, a gente tenta, não tô falando aqui que o jornalismo é perfeito, a gente cai, a gente tem um termo da barrigada, infelizmente, às vezes na correria ali, porque chega muita informação, a gente acaba caindo em algumas, mas tem que ter essa ética, né, de, não, a gente errou, e a gente conserta, a gente traz a verdade, mas a população tem que começar também a perceber que tem coisas que estão muito na cara. A gente pega ali, por exemplo, um Sensacionalista, que é um site criado para fazer brincadeira, para fazer... os títulos deles são realmente brincadeira, aquela paródia do jornalismo, mas tem gente que acredita que realmente é verdade. Que aquela é a notícia. Aquela é a notícia. Então, por exemplo, são coisas, o Sensacionalista é ótimo para perceber essa questão, porque eles são abertamente, eles falam, não, a gente é brincadeira, isso aqui você não vai levar a sério. Mas a gente vive numa sociedade tão complicada que tem notícia que você lê ali que você... Nossa, é possível de acontecer. Tem mais ou menos uns 15 dias, eu acho que vocês devem até lembrar dessa história. Teve um avião que estava tentando fazer um pouso forçado em Anápolis. Não sei se era monomotor ou era bimotor, mas aí chegou um vídeo para mim mostrando o avião sobrevoando mais baixo, e a pessoa falava assim, olha, tá muito estranha a movimentação desse avião, e eu tô achando que esse avião tá queimando combustível. É aqui em Anápolis, ponto. Não falou mais nada. E é uma pessoa que ela sempre, assim, quando ela manda as coisas, pode saber, você pode confirmar que você vai ver que o negócio é verdade. E aí eu fui numa fonte oficial, e a fonte oficial falou assim pra mim, não, isso aí é vídeo de outra cidade, isso aí é fake news, desse jeito. Falei, gente, não tem lógica isso aqui ser fake news. Eu tô vendo aqui uma imagem que, tipo, quando eu passo de carro em Anápolis, eu vejo né? E eu sei que isso aqui é Anápolis. Não, mas isso aí tá equivocado. E aí aquilo vai me dando um desespero, porque eu já fico pensando assim, meu Deus, eu preciso pegar essa imagem desse avião descendo, porque é televisão que eu trabalho, né? Então eu preciso deslocar uma equipe. Mas tudo isso eu preciso antes de confirmar. Sabe o que eu fiz? Eu já mandei a equipe, falei, para o que você tá fazendo, corre pro aeroporto agora, desse jeito. Eu tenho quase certeza, aí que eu falo que já veio a experiência e a malícia, entendeu? Eu tenho quase certeza que esse vídeo é de hoje, é real e a pessoa que mandou não mente. Aí até eu fico assim, será que não mente? Mas não, mas vai que hoje ela quer tá mentindo, hoje né? E aí depois, alguns minutos depois, a pessoa do órgão oficial me mandou uma mensagem no WhatsApp pedindo desculpas. E falou, olha, eu cheguei aqui de supetão, eu não tinha entendido, inclusive a gente tá com várias equipes lá. Então pode mandar a sua equipe que realmente é um avião. Aí explicou até o que estava acontecendo. E aí minha equipe chegou, assim que minha equipe chegou, o avião desceu, deu tudo certo e foi a abertura do jornal. Mas assim, olha o desgaste. Sabe? Porque aí você vai confirmar com o oficial, que um oficial fala assim, não, mas isso não é aqui, é fake news. A primeira coisa que fala, não, isso aí é fake news. Não é aqui. E aí a gente, como jornalista, tem que ficar insistindo naquilo. Gente, mas não tem lógica, pelo amor de Deus, a imagem e tal, a fonte que me passou tudo isso, você tem que levar em consideração. Né? E deu certo. Como também eu já fiz em outra emissora, não nessa que eu trabalho hoje. Uma vez eu fui fazer uma matéria era sobre soja, o começo da colheita, enfim, papapá. E aí no meio do caminho achei um macaquinho prego morto. E aí falei, vamos fazer uma matéria do macaquinho prego morto? Vamos fazer. Por que será que esses macaquinhos estão morrendo? Fizemos o tal do VT. Mandei esse VT do interior pra Goiânia, porque Goiânia já queria abrir o jornal com VT, e aí coloca assim na manchete. Macaco prego é encontrado morto em tal lugar na cidade assim que fica tantos quilômetros da capital. A suspeita é que seja febre amarela. E aí, meu irmão, à noite a secretária de saúde estava louca, desesperada, porque não tinha uma dose de vacina. Todo mundo já fazendo fila no posto de saúde para vacinar. Olha só para você ver. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí depois fizeram o laudo e não tinha nada a ver. O macaco era velho, morreu de velhice. Entendeu? Mas assim, olha o transtorno que isso causa. Sim.
Entendeu? E não é só uma pessoa, 10 pessoas, é um coletivo, é uma cidade, a cidade para. Então, quando a gente vai checar uma informação, é assim, é o seu amigo, é o seu colega, é o seu xará. Augusto, por favor, esse trem tá errado. Vamos olhar isso aqui com calma. Gente, violência contra a mulher, a gente tem que tomar muito cuidado. Estupro, pelo amor de Deus. Antigamente a gente dava até laudo. Sabe? Hoje em dia, não. De jeito nenhum. Nada de laudo. A gente só quer o laudo pra saber. A polícia tá investigando? Ok. Primeira coisa que eu pergunto. Já denunciou? A polícia tá no caso? Não, não tá não. Então esperei que eu vou te passar o contato. Você vai registrar o boletim de ocorrência porque você tem que registrar. Primeira coisa é isso. Segundo, tem laudo? Se não tiver laudo, meu amigo, não vai. Não vai, porque anos, a gente já tem histórias no mundo de problemas com isso. Entendeu? Então, assim, às vezes até um laudo, dependendo do jeito que você lê, a interpretação ainda é errada. Erra, né? Bem, estamos caminhando agora pro final. Gente, que papo legal. E ao mesmo tempo preocupante, né? Porque nós estamos falando ludicamente de um assunto muito sério. Porque fake news, como vocês falaram, e falaram com exemplos tão importantes, matam, né? Pessoas morrem por notícias falsas que outras pessoas promovem. E cada vez mais a gente vê, e é um mundo de informação desinformada, né? As pessoas estão cada vez mais cheias de informação, mas com menos discernimento sobre o que fazer com isso. Eu gostaria que as pessoas que estão nos escutando, que estão nos vendo pelo YouTube, enfim, tenham mais cuidado, né, no repassar uma informação. Se eu não tenho certeza, como vocês mesmos falam, não repassa, guarda para si. A nossa opinião, como o Tairone disse, ela é nossa, né? Vamos guardar pra gente, já que eu não posso ajudar o outro, também não vou prejudicar. E às vezes reputações, às vezes coisas muito sérias são quebradas por coisas idiotas, né? Palavras idiotas, por situações muito banais, né? Então, assim, as pessoas hoje têm um senso de ética muito, às vezes, muito pequeno. Então, as pessoas precisam melhorar um pouquinho, né? É isso que a gente sempre fala, a ideia da empatia, né? Olhar o outro com mais carinho, olhar o outro com mais cuidado. Para encerrar esse programa de hoje, eu sempre pergunto aos meus convidados qual é uma frase que para você impacta, né? O outro vai escutar vocês, né? Nossos ouvintes vão escutar e vão falar, poxa vida, é verdade. Então, qual é a fala, uma fala que te impacta, assim, uma fala que você carrega para a vida? Tem uma frase, a minha professora me disse que era do Pablo Neruda. Eu espero que seja, porque eu não pesquisei a procedência, mas eu imagino que sim, que eu acho que cabe muito. Que ela falou isso, eu acho que eu estava no 2º ano do ensino médio e eu carrego para mim até hoje. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas somos prisioneiros das consequências. A partir do momento em que você escolhe compartilhar algo que você não tem certeza, você tem que lidar com a consequência do que aquilo pode gerar na vida de uma pessoa. Da mesma forma, a gente, enquanto jornalismo, a partir do momento em que a gente escolhe trazer determinado assunto de determinada forma, a gente também precisa lidar com a consequência do que aquilo pode trazer, seja ela boa ou ruim. Eu acho que isso é um ensinamento que eu trago para minha vida, que às vezes a gente erra muito, mas então é cabeça erguida para lidar com as consequências, independente de quais elas sejam, né? A gente assumir nossos erros, assumir nossos acertos, se orgulhar, né, dos nossos acertos, porque muitas vezes a gente fica tão focado nos erros e não acerta, né? Por exemplo, não valoriza, né, as nossas conquistas. Então é isso, você é livre para fazer suas escolhas, mas você é prisioneiro das consequências. Boa! E aí, Tairone, qual que é a sua? Assim, eu não tenho uma frase, assim, eu não lembro de alguém específico, mas a primeira pergunta, eu acho que você, quando você for passar alguma informação, a primeira coisa que você tem que fazer é o que isso vai ajudar, o que isso vai contribuir na vida da pessoa que eu tô passando aquela informação, entendeu? Vou te passar uma mensagem sobre a economia, o que isso vai mudar na sua vida. Ah, não, ele tá querendo comprar dólar, ele tá querendo viajar, beleza. Amigo, a fonte é tal, eu vi isso aqui, será que bacana? Entendeu? Se você vê que não vai acrescentar nada, que é só para movimentar o WhatsApp, que grupo de WhatsApp, principalmente grupo de família, graças a Deus eu não tenho. Não, eu tenho família, mas eu não tenho grupo, não faço parte e eu fui não dá expulso. certo. Né? Um de cada lado. Mas assim,
Questiona, faz essa pergunta, sabe? O que isso vai acrescentar? Qual que é a informação que eu quero passar? Porque você está comunicando. Ah, era uma piadinha. Não, gente, para com isso. A gente tem até que refazer a nossa maneira de ver as coisas, de ver o mundo, porque às vezes você faz uma piadinha com um primo, e aí tem uma prima ali que ela vive aquele problema e que a gente nem sabe. Então, assim... Vai acrescentar alguma coisa? Não? Então não manda não. Exclui ali, guarda, joga fora, compartilha você com você mesmo, entendeu? Mas assim, pensa antes, vamos pensar, vamos ser críticos e vamos pensar. Vai contribuir? Beleza, não vai? Não vou passar para frente. Caso de violência, por favor, repassem à polícia. Isso é muito assim, importante. fundamental. Não adianta... Isso é uma coisa que a gente tem que questionar e eu acho que a gente às vezes tem até que ser chato, sabe, em mandar pra polícia, porque você não sabe se é verdade, é fake news, não é? Na dúvida, gente, como tem... Não, violência não pode... Sabe, né? violência, tem vida em jogo, passa pra polícia e fala, olha, recebi isso aqui, não sei da veracidade e enfim, que aí ela vai fazer a investigação que cabe a ela. Vocês dois, muito obrigado mesmo. Que papo gostoso, né? Eu acho que quando a gente conversa entre amigos, a coisa fica muito mais leve, né? Eu acho que a vida tem que ser mais leve, independentemente do assunto. E abordamos aqui assuntos muito pesados, que devem ser tratados de maneira muito séria. Mas eu gostaria de agradecer muito. Vocês abrilhantaram muito o programa de hoje, o episódio de hoje. Eu gostaria de dizer para vocês que estão assistindo também que o conhecimento, ele liberta, mas ele também nos aprisiona. Minha avó falava isso, né? Minha saudosa avó falava muito isso. Quanto mais a gente sabe, mais a gente procura saber. E quem estuda jamais vai ser liberto, porque a gente sempre vai querer buscar mais, né? É uma prisão gostosa. Às vezes a gente sofre um pouquinho, né? Mas foquem, não façam fake news, estudem. É a única herança que os pais podem deixar pra gente, que ninguém nunca vai tirar. Essa talvez seja uma das maiores verdades que eu já ouvi, né? Eu acho que todo mundo aqui já escutou a mesma coisa. A Andréia já é mais novinha, mas assim, eu já sou mais velho que vocês. Então assim, eu escutei muito isso e hoje eu sei que isso é uma verdade, né? O dinheiro vai, o dinheiro vem, crises acontecem, mas o conhecimento, né, o estudo ninguém tira. Então, para todo mundo que às vezes se sente um pouco perdido, acredito que todos nós ficamos muito perdidos ao longo do tempo, nesses últimos anos ainda mais, né, em vários aspectos, mas sempre há um caminho, sempre há um percurso que você precisa fazer para você encontrar novos objetivos, novas verdades. Encontrar a sua verdade também faz parte do processo, né? E fake news não é só com o outro, fake news às vezes é com a gente, né? A gente fala tanto uma mentira que acaba acreditando nela. Às vezes a gente é o fake news. Não é? A gente é o coleguinha que foi expulso do grupo da família. Justamente. Então, gente, muito obrigado. Até o episódio 3. De coração, gratidão a vocês por terem aceitado o nosso convite. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, Augusto. Até mais.